Nosso intervalo foi rápido, né? Já estamos de volta e aqui ao meu lado também já está a nossa próxima convidada, que é a minha colega de profissão. Nos formamos juntas na mesma turma e na mesma instituição, que é a Daniele, é psicóloga e hoje vai falar sobre o Maio Laranja. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Dani. Obrigada, Manhara. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada por você topar estar aqui e também falar sobre um tema que é tão importante e ainda é um tabu. Mas antes de você falar um pouquinho sobre o Maio Laranja, eu gostaria que você se apresentasse, falasse para o nosso público, então, da tua história, da tua trajetória, da onde surgiu a ideia de trabalhar com crianças e com adolescentes. Então, desde muito pequenininho eu sempre tive vontade de trabalhar com crianças, de cuidar de crianças. A psicologia veio depois e uniu as duas coisas, né? E no meio da graduação surgiu o autismo, né? Que hoje é meu foco, minha demanda de acompanhamentos. Então, meus pacientes, a maior parte é autista. Sim. E você, né, além de trabalhar com crianças, também tem 3 crianças, né? Sim. Tu achas que isso facilitou, né, o processo de você ser mãe, já que a gente tá, né, no mês das mães, o mês de maio, trabalhar com crianças, apesar de já ser, né, um desejo aí teu desde criança, exercer a maternidade também cooperou para a tua atuação? Sim, só confirmou. Sim, legal. E falando um pouquinho sobre a questão do Maio Laranja, né? Você falou que trabalha, né, com crianças, trabalha com crianças, inclusive, né, autistas. O Maio Laranja, que é uma campanha que traz essa consciência, traz um pouco mais de clareza sobre o abuso sexual infantil, é uma campanha que precisa, né, ter mais visibilidade e, como eu falei aqui, é um tabu, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa campanha. Então, é um mês de conscientização, né, para o combate ao abuso infantil e de adolescentes, né? Então, como você falou, é um tabu ainda. Os pais ainda têm muito medo de conversar sobre sexualidade com as crianças, né? E assim acaba deixando as crianças muito vulneráveis, né, a serem expostas a esses abusos. Certo. E você que é psicóloga e trabalha com o público infantil, como que funciona esse olhar assim para começar a, por exemplo, a trabalhar ou a conversar com as crianças sobre sexualidade? Quando que os pais podem começar a falar, por exemplo, de sexualidade com as crianças? Porque para evitar o abuso a gente precisa começar com um diálogo, né? E tem que ser com os pequenos. Então, no teu olhar e na tua visão profissional, quando que é indicado assim os pais começarem a falar sobre sexualidade? Eu costumo dizer que não tem como a gente marca uma reunião e conversar, uma reunião de família e conversar. Essa conversa vai chegar, né? Por volta de 4, 5 anos, geralmente a criança começa a ter curiosidade sobre as diferenças do corpo, né? Ver que o corpo da mamãe é diferente do corpo do papai e o corpo dele é diferente do corpo do papai e da mamãe. Então eles acabam conversando sem malícia, né? Sem um teor sexual. Sim. É só realmente de saber como os neném nascem, né? Como é que o neném chega na barriga da mamãe? Sim. E essa conversa tem que fluir e ser de forma leve, né? E vai chegar. A gente não tem que se preocupar e às vezes antecipar, porque essa conversa vai chegar. Sim, para os pais, às vezes é muito difícil, né, falar sobre algo que talvez nem eles antes, né, tiveram acesso na sua própria educação, né, às vezes não tiveram um diálogo aberto com os seus pais e às vezes para os pais chegar e tomar essa decisão de começar a conversar com as crianças é um pouco difícil, mas para as crianças é algo normal, como qualquer outra parte do corpo, uma curiosidade e por isso, né, você que é pai e mãe tem que estar preparado, porque seu filho pode chegar aí perguntando sobre as partes íntimas e não tem melhor pessoa, né, do que os próprios pais para conversarem com os filhos. E Dani, geralmente, né, por exemplo, quando tá acontecendo algo de estranho, porque você falou aqui, né, sobre conversar com as crianças e marcar uma reunião, né, de realmente ser uma conversa livre. Mas assim, quando que os pais podem identificar quando a criança vem com uma conversa estranha, né, com uma conversa não de curiosidade, mas que talvez ela esteja dando um sinal de que tá acontecendo alguma coisa? O que a gente tem que deixar claro é que o abuso sexual, muita gente acha que é o ato propriamente dito, o toque, né? E a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Porque o abuso sexual, ele é às vezes só apresentar, né? Mostrar, seja vídeo, seja presencial. O que é o abuso sexual? É o ato, né, sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente. Sim. Né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque a criança vai demonstrar, né?
o que a gente precisa ficar atento? Os comportamentos repentinos, né? Mudança de hábitos, mudanças alimentares, mudança de sono, medo excessivo, né? A criança tá com muito pavor de ficar próximo a uma pessoa, Sim. determinada pessoa. Então a gente tem que ficar muito atento às mudanças repentinas de comportamento. Sim, é muito bom você dar essas dicas de sinais de alerta, né, Dani? Porque como você discriminou ali, né, a questão do que é o abuso sexual infantil, muitas pessoas acham que talvez a criança vai vir e vai falar exatamente o que aconteceu. E como é importante você que é pai, você que é mãe, você que convive com crianças, identificar que não é somente isso, que pode ser isso, mas como você disse, às vezes a criança para de comer, né? E não é birra da criança, é porque ela tá demonstrando que ela não tá legal e que talvez aquela vai ser a forma, né, dela dizer que tem alguma coisa de errado acontecendo. E Dani, você falou que você trabalha, né, com crianças autistas, crianças e adolescentes, que é o teu foco de atendimento hoje. Para esse público específico, né, para crianças atípicas, como que os pais podem identificar que está acontecendo um abuso sexual? Então, falando deles, eles são muito mais expostos, né? Porque para eles é tudo muito real. Eles não têm imaginação. Então, a partir do momento que acontece o abuso, é como ele está se sentindo. Então, ele vai demonstrar, né? Talvez de uma forma diferente, um pavor, porque ele vai se expressar de uma forma diferente, muito mais intensa, né? Podendo ter comportamentos sexualizados, né? Também de uma mudança repentina. Também distúrbio do sono, né? Alimentação. Eles vão de uma forma muito mais intensa expressar o medo de uma pessoa, né? O autista, ele já tem muita dificuldade com o toque. Então, às vezes até na hora do banho, ele vai expressar um incômodo, né, do toque, seja da mãe, seja do pai, porque alguma coisa aconteceu. Sim, e como é importante ficar atento, né, a essas características, principalmente do seu filho, né, de você observar, até porque cada criança já é diferente, né, cada criança é única, cada criança é singular, assim como nós, e cada criança, né, que tem um transtorno, um espectro, ela também é diferente, né, ela não vai se comportar igual outra. Então, observe já o seu filho, né, observe as crianças que você tem contato, porque querendo ou não, ela já tem um determinado comportamento frequente. Então, se tem um comportamento alterado, talvez seja um sinal de que está acontecendo alguma coisa, né, estranha. E Dani, agora assim, de uma forma geral, né, você que é psicóloga infantil, trabalha também com grupos, né, trabalha com famílias e também com cuidadores, que também é um alerta, né, você que é cuidador, que cuida de crianças, fique alerta, né, os pais também, com os cuidadores que você vai trazer para perto do seu filho. Eu gostaria que você falasse agora e desse algumas dicas de forma geral para os pais começarem a falar sobre educação sexual para as crianças. De que forma que eles podem introduzir de forma lúdica, por exemplo, né, esse tema da sexualidade. Então, com as crianças de forma geral, né, Mai, a gente precisa de uma forma, como você falou, bem lúdica, né, contando para eles de que as partes do corpo tem partes do corpo que a gente precisa proteger de uma forma diferente. Né? Assim como a menina na parte de baixo, por que usa calcinha? Sim. Por que a mamãe usa sutiã? Né? Porque sim, porque precisa de uma proteção maior. Né? Hoje já tem imagens bem lúdicas dizendo até onde a pessoa pode tocar. Sim. E que o corpo é teu. Então, desde muito pequenininho, né? Desde os primeiros banhos, assim, a partir de 1 ano, 2, já incluir na rotina essa conversa, né? Filha, isso aqui é teu, essa parte é tua, só tu pode tocar, né? Ninguém pode tocar sem a tua permissão, né? Sempre introduzindo de uma forma leve. Sim. E a conversa é o foco principal, né? A gente precisa ter confiança e criar a confiança para que a criança chegue até a gente quando acontece alguma coisa e ela ter a abertura de conversar. Sim. Né? Até mesmo quando a criança perguntar, a gente responder de uma forma leve, tentar, eu sei que é difícil, né, mas tentar não se assustar com o teor da conversa, porque ele vai te perguntar de uma forma simples, de uma forma leve, não maliciada. Sim, e geralmente, né, na maior parte das vezes os pais
são as pessoas adultas que as crianças têm mais confiança. E se elas não tiverem confiança e abertura para falar com os pais, né, com quem que elas vão falar. Então fica aí a dica, né, do programa Saúde em Movimento para você que é pai, que é mãe, que conhece crianças, que trabalha com crianças, para ficar alerta nesse mês aí de maio, né, o Maio Laranja, realmente para se conscientizar do combate ao abuso sexual infantil. Dani, eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Quero aproveitar, né, para pedir para você deixar os teus contatos para quem tiver interesse, né, em te conhecer mais o teu trabalho, acompanhar, né, o teu trabalho também nas redes sociais. Então fica à vontade, né, usa esse espaço para convidar as pessoas para te acompanhar e também se precisar tirar alguma dúvida ou alguma informação. Certo. Então, os meus contatos ficam disponíveis, né, na tela. E eu me coloco à disposição, né? Eu faço orientação de pais também, né? Como você falou. Então, eu não sei como fazer, eu não sei como chegar. Vem, a gente conversa. Eu tô com dúvida, né? Não sei se aconteceu, se não aconteceu, tal comportamento. A gente precisa estar atento a qualquer mudança de comportamento. Não necessariamente... como a gente falou, né? O medo do escuro, por exemplo, é um medo natural da criança. Sim. Mas quando acontece de forma repentina, a gente precisa ficar atento, né? Então eu me coloco à disposição, né? Por qualquer dúvida, a gente tá aí para ajudar, né? Esse tema tão importante. Com certeza. Dani, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigada, Maia. Para você que está nos assistindo, o programa Saúde em Movimento vai ficando por aqui. Hoje nós recebemos a fisioterapeuta Viviane, proprietária da Clean Physio, que falou sobre pilates e sobre fisioterapia. E também recebemos a psicóloga Daniele, que falou sobre o Maio Laranja e sobre a importância de se conscientizar e de combater o abuso sexual infantil. Eu quero, como sempre, agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Se você gostou deste look, você pode encontrá-lo na loja Roselena Moda Mulher. E quero agradecer também a Blue Escovaria, que foi quem produziu o meu cabelo. Muito obrigada e até o próximo programa.